pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa, um programa feito para você que busca informação e acolhimento. A infância é a base de tudo, mas será que nós estamos cuidando da saúde mental das nossas crianças como deveríamos? Vamos saber disso hoje. Então eu convidei a psicóloga Juliana Moura para contar sobre tudo isso. Ju, seja muito bem-vinda aqui no programa Mãe Sem Culpa, que honra, estou aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar falando desse assunto, que é o que eu vivo todos os dias, né? Onde eu fico mergulhada. Então, tá podendo aqui convidada por ti, né? E dividir isso com todos é um prazer. Ah, que legal. Me sinto muito honrada, né, de tu vir aqui no Mãe Sem Culpa. Para a gente agora começar, eu gostaria então que tu te apresentasse e contasse um pouquinho também do teu trabalho. Sim, então sou psicóloga formada há 8 anos. Desde a faculdade já foi esse lado que foi me puxando, né, aos pouquinhos. Mas eu trabalhei ainda na faculdade em espaço de saúde mental, né, num hospital que a gente tem aqui em Porto Alegre, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, e clínicas, então eu sempre realmente fui mergulhando na saúde mental. E quando eu engravidei, né, eu tenho um pequeno, sou mãe, né, ele tem 4 anos, eu descobri que realmente a maternidade era onde eu precisava ir, né? Era o caminho que eu precisava trilhar. E a partir da minha gestação, eu fui me direcionando, né? O público e também as minhas formações para esse lado. E eu tenho especialidade, então, em psicologia perinatal e parental e psicanálise infantil e adolescente. Então, eu digo que eu cuido, assim, desde a ideia de gestar e de desejar um bebezinho até a entrada na adultez ali, né? E o início, assim, da vida profissional, né? Tenho alguns pacientes que eram meus desde os 14 e agora já estão aí com seus 20 e seguem sendo meus. Que bacana. Então, acompanho uma boa parte, assim, dessa vivência, né? Desses anos aí de iniciais até a adultez. Que legal, Ju. Então, a gente vai começar já a entrar, né, num quadro de perguntas, tá? E eu gostaria de começar, né, te perguntando quais são os sinais que a gente encontra, né, nas crianças que não tá legal ali, né, emocionalmente, que elas não estão bem emocionalmente. Sim. Então, antes, assim, de sinais propriamente, o que eu sempre digo, né, para quando os pais me procuram, ou enfim, para quem eu vou conversar, é para observar mudanças, né? Toda mudança, ela é um sinal. Por quê? Porque simplesmente dizer que a criança estar quietinha é um sinal, não faz sentido se ela sempre foi quietinha, né? Se os pais são mais reservados, se a família é toda mais tímida, né? Ou se a criança dizer, está muito agitado. Bom, se toda a família é muito, né, de repente, de muita dança, de muita música, muito animados, claro que a criança vai ser assim, né? Então, sempre os sinais que mudem o comportamento. Mas a gente tem alguns sinais de alerta, né, que servem, assim, para ir guiando, que são, por exemplo, regressões, né, principalmente na primeira infância. Então, se a criança já desfraldou e volta, né, a ou fazer xixi na cama, ou a não se segurar em algum lugar, às vezes na escola, ter escapes, né? Se já estava pro desmame e volta a solicitar muito, se já dormia no quarto e passa a não conseguir mais dormir no seu quarto, né, ou acordar muitas vezes, né? Essas regressões são sempre marcos muito importantes de atenção. Né? E outros comportamentos como ficar muito irritada, se tornar muito agressiva, destoar assim do que ela costumava fazer, né? Então brincava na rua, gostava de brincar, daqui a pouco não quer mais sair, não quer mais ir na pracinha, recusa ir para a escola, uma criança que sempre gostou, que sempre se deu bem com os profs, né? Com todo mundo, começar a não querer ir, né? Então alguns desses sinais são importantes a gente manter a atenção, né? Ah, perfeito. E existe a idade certa para a gente já ter um acompanhamento, né, com essa criança, para ver se ela está bem, né, com a saúde mental? Não tem uma idade certa, assim. Eu digo que o cuidado com a saúde mental em si, ele começa desde o nascimento, assim, né? Desde o cuidado no parto, por exemplo, porque
partos onde a mãe sofre uma violência obstétrica vão influenciar na relação dela com aquele bebê, no enlace dela com aquela criança, né? Os cuidados com a amamentação, né? Os primeiros gestos ali de interação da mãe e do bebê, né? Do nascimento em diante. Quando começam as fases de conquista, né? Por exemplo, a introdução alimentar, depois os primeiros passos, as primeiras palavras, o desfraude, né, o desmame. Então a gente vai ter assim uma série de momentos em que todos eles precisam de um cuidado com a saúde mental, né? E aí a partir disso, algo que não dê certo, né, ou que a mãe sinta, ou que a família perceba, vale a pena procurar uma ajuda profissional, né? Mas o cuidado com a saúde mental, ele é desde sempre, né? Sim. E vai tendo os marcos aí do desenvolvimento que vão sempre sendo importantes, né? Sim, e quando que a gente pode, então, procurar uma ajuda de um profissional? Quando algumas dessas fases, né, que eu citei, a gente observar que não tá indo tão bem. Eu digo que é muito aquele sentido da família mesmo, né? Da mãe, do pai, de quem convive com aquela criança, observar, assim, né? São coisas que são às vezes sutis, mas quem convive com a criança percebe, né? E é muito importante nesse momento que a mãe, né, leve em consideração esse sentido, né? Porque às vezes a gente vê muito a mãe leva a criança no pediatra ou conversa com alguém, né? E nem sempre esses ou médicos ou vizinhos ou famílias dão atenção para aquele sintoma, né? Muitas vezes a mãe escuta, não, isso é fase, vai passar, né? Estimula mais, conversa mais, vai dar tudo certo. Se persistir, eu sempre digo, procura, porque não custa, com certeza mal não vai fazer, né? Então procura, que uma ajuda sempre vai ser bem-vinda, né? Sim. E psicoterapia infantil, ela é indicada em quais situações? Então, quando a criança, eu atendo relações mãe-bebê, né? Não são tão comuns, a gente não vê tantos profissionais nessa área. Em geral, assim, a psicoterapia infantil, vários profissionais, né, começam a atender a partir de 4 anos. Mas como eu tenho, né, esse olhar já para a relação mãe-bebê, eu atendo os bebezinhos com as mães. Olha, que assim, bacana. né, a relação inicial. Até os 2 anos a gente vai sempre pensar num atendimento em conjunto, né? E, em geral, é uma demanda da mãe, no sentido de que o bebezinho não se expressa tanto, né, em termos de psicoterapia. Então, a mãe traz, ele não me olha, ele não consegue me corresponder, né? Ou ele é muito chorão, ou eu não consigo acomodar, eu dou o colo, mas parece que ele não fica confortável. E aí a gente vai olhar para essa família, né? Como está a estrutura dessa família, como está a rotina dessa família, que apoio aquela mãe tem, que pessoas estão juntas ali com ela e podendo ser esse suporte, né? A partir dos 2 anos, a gente começa a receber já a criança, né? Depende do jeitinho, às vezes eles com 2 anos não olham para trás, né? Eu tenho pequenos que passam assim que a mãe diz, meu Deus, nem para me dar um tchau. Abre a porta do consultório, voam para dentro da sala. Tem outros mais no início, ficam mais tímidos, pedem para espiar se o pai ou a mãe está esperando ali, né, na sala da recepção, solicita que entre um pouquinho dentro do consultório e a gente vai incluindo. Mas a partir dos 2 anos a gente já consegue atender só a criança, né, com os estímulos e vendo as demandas que ela traz. Então a idade vai assim desde o nascimento, né, até todo o crescimento, e conforme a demanda. Às vezes essa não olhada, essa não correspondida, às vezes essa regressão de alguma conquista que já tinha conseguido. Na idade escolar, às vezes vem da escola, né, uma dificuldade de aprendizagem. Na adolescência, entram mais questões de socialização, né, a gente vai ver as crianças não pertencendo a um grupo ou muito excluídos. Então, todos esses pontos são importantes de estar atentos, né. Ju, e existe alguma prática que a gente possa dar, né, colocar no nosso dia a dia que possa fortalecer a saúde mental dos nossos filhos, das crianças? Sim, nesse sentido, a rotina, né, ela é super importante, assim, hábitos de acolhimento também, a criança chorar. São frases que às vezes a gente escuta, e escutava, né, a gente dizia, os antigos falavam mais assim, engole o choro, isso não vai passar. Então, coisas que hoje a gente conseguiu desconstruir
e observar que esse acolhimento fortalece muito as crianças para que se formem, né, e se tornem adultos mais resilientes e que reconheçam mais as suas próprias emoções. Porque o que a gente vê, que acontece muito, né, na psicoterapia de adultos, é essa dificuldade de lidar com algo que é seu, assim, né, com a sua raiva, com a sua frustração, né. Então, desde pequenos, a gente poder validar os sentimentos, tempo de qualidade, estar momentos em que de refeições, estar juntos, isso é super importante, as crianças valorizam muito, assim, tomar o café da manhã com a família, ou almoçar, às vezes tu não vai dar conta de fazer todas as refeições, mas priorizar que alguma delas seja feita em conjunto, escutar, acolher, acompanhar, né, estar atento, brincar. Hoje é difícil a gente conseguir, às vezes, ver os pais brincando, né, sentando mesmo assim no chão e brincando, né. Então, todas essas ações, né, são várias, algumas mais psicológicas, outras mais do movimento mesmo, te senta aqui com teu filho e vai brincar, né, pega um jogo, são prevenções, né, a gente previne que outras coisas venham a se desenvolver e sair um pouco do que a gente esperaria, assim. Sim. E como que os pais, né, lidam com essas emoções das crianças, podem impactar na criança? Bom, isso é a base, assim, né? Porque a criança, ela vai sempre seguir o exemplo, né? Ela vai sempre estar observando como que a família dela funciona. Muito mais do que os exemplos da rua, que também impactam, né? Da escola, de outros familiares, como funciona dentro de casa. Então, a gente vê que famílias que são mais disfuncionais, né? Que elevam o tom da voz, ou que se desorganizam muito facilmente, faz com que a criança comece a replicar. Muitas vezes replica na escola e a escola chama atenção, né? Olha, toda vez que ele ouve um não, grita, toda vez que tem que seguir alguma regra, não consegue. E aí a gente vai observar o que está acontecendo e ver que às vezes são mecanismos que a família usa em casa, né? Ou a mãe, ou o pai, ou enfim, familiares que convivem muito. Então, sempre o exemplo, ele é a base, né? Famílias que conseguem conversar. E não é assim esconder, né? Isso alguns pais me perguntam, mas o que eu faço quando eu tô triste, né? Como eu disfarço, né? E a questão não é disfarçar, é justamente mostrar para a criança que esses sentimentos, eles existem, né? Até de raiva, de alguma coisa errada que aconteceu naquele dia, mas poder estar verbalizando para ela que aquele sentimento, ele acontece e é a saída que a gente tem que dar para ele, que tem que ser a melhor, né? A melhor possível, né? Então, muitas vezes, se a gente se irritar ou se chatear e o nosso filho tá ali a olhar, espera passar às vezes, porque a gente também, né, precisa conseguir se reestruturar e conversa depois. Ah, tu viu aquela hora, a mãe ficou irritada, aconteceu uma situação que eu não esperava, né? Mas eu precisei respirar, tomei um copo d'água, agora a gente vai resolver, né? Ou, eu chorei, tu viu que eu chorei, eu fiquei triste, isso acontece. Sempre né? dialogando. Sempre dialogando e sempre dando esses exemplos e poder até comparar com a criança. Lembra aquele dia que tu tava na pracinha e teu carrinho se perdeu lá na areia e tu chorou? Pois agora aconteceu parecido comigo, por isso eu chorei, mas depois a gente achou o teu carrinho ou resolveu de outra forma, né? Então poder fazer essas comparações sempre com esse universo da criança, porque o universo deles é muito mais simples no sentido das coisas, né? Eles conseguem relacionar muito mais, né? Se a gente dá esses exemplos. E se for ao contrário, como que a gente lida com as emoções das crianças? Né? Isso também pode refletir muito, né? No que a gente... se a criança chora, como é que a gente vai lidar com isso? Se ela tá com raiva, né? Como é que a gente lida também com as emoções da criança? Sim. Uma coisa muito importante, eu também sempre falo isso, assim, acho que, né, quem já foi meu paciente, já teve conversa ou amigas, estão, como eu digo, cansadas de ouvir, né? Que é tu sempre poder dizer para a criança o que tu sente que ela tá passando, né? Não necessariamente afirmar, né? Mas dizer, me parece, por exemplo, né? Claro, cada pessoa vai achar o seu melhor jeito de comunicar, mas dizer, me parece que tu tá irritado, né? Acho que tu tá chateado porque o teu brinquedo quebrou, né? Vi que tu ficou triste porque a gente não vai mais no passeio, né? Então, poder dizer... nomear
para a criança os sentimentos, porque ela não consegue entender e separar e definir como a gente, né? O que é a alegria, o que é a tristeza, o que é a raiva, né? Hoje a gente até já tem mais desenhos que ilustram, né? E livrinhos, assim. Então isso tá até mais fácil de explicar. Esses recursos são super importantes. Mas tu poder tá nomeando para a criança o que te parece que ela tá sentindo. Porque isso torna confortável, né? Aquela sensação de eu estou sendo compreendido pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou pela pessoa que está aqui como referência, né? Eu não estou sozinho e alguém está me ajudando a entender o que é isso que eu estou sentindo, né? Então eu estou com raiva, eu estou bravo, né? E aí achar uma saída. Né? Tô vendo que tu ficou chateado porque o teu carrinho quebrou. O que a gente pode fazer? Vamos pensar juntos? Pode ficar chateado, não precisa disfarçar, né? Então vamos sentar aqui, vamos pensar. E aí achar uma solução juntos. Então sempre essa acolhida, ela vai constituir. É confortável a gente se sentir acolhido por quem a gente ama, né? Até pra gente como adultos. E também pensar que eles não têm uma noção de tempo tão definido. Então, muitas vezes usar expressões semana que vem, mês que vem, essas coisas confundem, né? Hoje a gente não vai, mas mês que vem a gente vai. Bom, para a criança talvez não faça nenhum sentido, ela queria agora ir no passeio, né? Então, fazer comparações mais claras, mais simples. Né? Vai esperar um pouquinho, ou a gente vai ter... O meu filho agora está numa idade em que a gente explica que quantas vezes o sol tem que nascer. Ah, é amanhã. Mas como amanhã, mãe? Tem que dormir uma vez e acordar. Ah, tá bom. Então eu vou dormir uma vez e acordar. Claro, é um jeitinho que foi a comunicação com ele. Cada família encontra, às vezes, o seu jeito. Mas e vendo de que maneira, né? Algumas crianças usam um calendário, algumas maiorzinhas, né? Riscam. Outras desenham como quanto tempo vai precisar. E aí essa compreensão vai da família e da idade também. Né? Do quanto a criança já consegue captar do tempo mesmo, né? Dos dias ali da semana e do calendário. Perfeito. E sempre, né, ter esse acolhimento, né, na criança. Sim. É muito importante, né, também ter um diálogo, né, que nem tu falou. Uhum. Isso é ótimo. Como que uma rotina familiar pode influenciar no emocional, né, dessa criança? Sim. A rotina, ela é justamente falando em tempo, né, o que regula um pouco para a criança essa noção de tempo. Porque as horas é muito vago, né? Eles começam a entender um pouco melhor isso quando entram na escola, um pouquinho depois, ainda mais perto dos 7, 8 anos. Então, a rotina, ela basicamente instaura na criança o tempo. Porque o café da manhã é quando? É de manhã. Quando é de manhã? Quando o sol nasceu, não faz muito. Quando é o almoço? Ah, já é a hora que tá mais no meio da tarde, né? Indo pra tarde. Quando é a janta, é um pouco antes de dormir. Então, essas rotinas, elas são muito importantes para a criança estabelecer uma noção de tempo e fisicamente para o corpo dela se desenvolver também. Então, essa noção de quem eu sou, em que mundo eu tô, que faz parte da rotina. O sono, né, a organização para dormir, para acordar. Algumas crianças demoram mais para acordar, respeitar isso, né? Então, toda essa rotina estabelece essa noção de tempo. Tá. E qual é a função da escola, né, de promover, então, sobre a saúde mental? A escola, não digo mais hoje em dia, né? Já faz um tempo que muitas crianças passam o dia lá. Então, às vezes, passam mais em casa do que na escola, tornando o papel da escola cada vez mais importante. Então, o principal que eu sempre sugiro para os pais é estarem em contato com essa escola, seja a pré-escola ou a escola regular, né? Porque é muito importante tu estar a par de quem são os colegas. Claro, tu não vai ficar indo lá catar, né, a turma inteira, mas tu poder estar inteirado de como é a escola. Isso é algo que eu também tenho visto a necessidade cada vez maior com as famílias. Daquele período, muitas famílias me procuram na idade de onde colocar, qual escola. E isso é algo muito importante, porque os pais precisam se identificar com a escola. Não só as questões religiosas, né, que algumas escolas têm mais, outras têm menos, mas o modo de ensinar, como cobrar. Tem escolas que vão dar mais conteúdo, outras vão ser mais livres. Tudo isso é muito importante para que lá na frente a gente possa manter e garantir que essa comunicação vai estar sendo saudável.
né? Vai estar sendo ok ali para os dois lados. Então, o papel da escola é muito importante de estar também em contato com esses pais e promovendo diálogos, né? Eu já tive também contato com pré-escolas, a gente fez um trabalho muito legal de promover reuniões, pelo menos uma vez por mês, para os pais virem trazer suas dúvidas. E a gente viu que, de início, foi difícil, às vezes, aderir, né? Mas que eles vão aderindo. Os pais gostam quando começam a ver resultados, se sentir acolhido dentro desse espaço. E é uma interação muito importante e interessante que acontece entre a prof, por exemplo, né, ou a direção, enfim, os coordenadores pedagógicos com esses pais. Então, eu diria que o contato é a base, assim, de que essas relações possam se estabelecer de forma saudável. Perfeito. E como que a gente agora, falando um pouco, então, sobre bullying, como que a gente pode identificar, né, e a gente pode, daqui a pouco, intervir de uma forma saudável? Sim. As crianças que costumam sofrer, né, o bullying, elas vão dando sinais muito logo, porque nenhuma criança sustenta muito tempo, nem mesmo os adolescentes, que já têm, né, uma compreensão maior do que está acontecendo, não conseguem sustentar no sentido de disfarçar. Talvez inicialmente até tentem, né, pensando mais nos adolescentes, mas se a gente for atento, a gente observa sinais bem importantes de isolamento, não querer ir para a escola, não querer dialogar em casa, porque é muito comum, a gente espera que as crianças cheguem da escola querendo contar do seu dia. Mesmo as que são mais tímidas, né, com alguma insistência, elas já logo vão contando o que aconteceu. Então, se a gente vê que não tem essa pauta, né, a criança está vazia de ideias, como se tivesse ido para a escola, mas não tivesse ido, não tivesse vivido aquele dia, né, humor mais deprimido, não necessariamente uma depressão no início, né, pode vir a se tornar, mas irritabilidade, dificuldade para dormir, ansiedade para acordar, né, aquela criança que acorda já atrapalhada, já triste, angustiada, né? Uma angústia que a gente vê que às vezes ela é pré-escola, né? Para ir se arrumar já está sendo sofrido. Às vezes eles ou sentem ou inventam no sentido de se proteger alguma dor, né? Então, se tu vê no teu filho começa todo dia, uma dor de barriga, posso ficar em casa, tô com uma dor de cabeça, investigar se realmente não tá acontecendo essas dores, mas observar da onde, por que essas dores, por que isso, né? Por que evitar ir para a escola? E outro ponto importante nesse sentido é a gente pensar também como está vivendo essa criança que está fazendo o bullying. Muitas vezes a gente acaba abordando quem sofre, porque, claro, né, tá num ponto vulnerável, num papel vulnerável, mas quem está fazendo bullying, normalmente crianças da mesma idade, às vezes são colegas, né? Então a gente pensar que, poxa, uma criança de 7, uma criança de 10 está tendo esse movimento, algo dentro da casa dela também não está legal. E ela também é uma criança, né? Então observar os dois lados sempre, e até mesmo quem está praticando o bullying, que realidade está vivendo, como está a comunicação em casa, o porquê está sentindo necessidade, né, de fazer outra criança sofrer, se chatear, se magoar. Então, acho que os dois lados precisam sempre ser olhados e acolhidos. Sim. Aí, nesse momento, então, para a gente poder intervir, né, a gente tem que conversar diretamente com a escola, com a professora, com a psicóloga, como é que a gente pode, né, ir de uma forma que também não vai prejudicar também a criança, né? Sim. O primeiro passo é falar com a escola. Bom, depende, né? Se a criança já tem um atendimento com um psicólogo, por outro motivo, já está em tratamento, abordar, né? Muitas vezes o próprio profissional vai perceber, ou é lá que a criança vai conseguir contar. Então, quando já está em tratamento, facilita um pouco esse acesso. É muito comum, principalmente eu que atendo essa primeira infância ali, né, até a adolescência, que eu já tenho o contato das escolas e já tenha feito reuniões por motivos pedagógicos, de acompanhamento. Então, esse contato fica sempre mais facilitado. Se a criança não tem ainda o atendimento, e falar com a escola, né, como primeiro passo, para entender também como a escola está enxergando, se já viu, se já conhece aquela família, né, muitas vezes consegue dizer, não, mas essa criança que está fazendo o bullying
também está vivendo um momento delicado. A gente já está tentando acolher e já está tentando trabalhar. Então, ver em que ponto a escola está ciente ou não e fazer uma reunião para que todo mundo consiga se acolher e, do ponto de vista escolar, que esse momento possa acontecer. A gente já teve experiências em que não foram boas experiências, né? Que as escolas não conseguiram. Mas as escolas têm se capacitado cada vez mais para conseguir acolher essas demandas e, em geral, a gente espera que seja um trabalho que vá sendo realizado dentro da escola, com as turmas, com palestras, com atividades, né, prevenindo, conversando. Então, isso é bem importante também. Perfeito. Ju, em relação às telas, tá? Como que o excesso de telas, né, pode prejudicar a saúde mental? Esse é um desafio, né? Principalmente vem sendo cada vez mais, né? Conforme mais o avanço chega, e de forma alguma ele é negativo. Às vezes a gente fica um pouco... Então melhor era que não tivesse nada. Não, não é isso, né? A tecnologia em si, ela traz benefícios, enfim, inúmeros, né? Mas a gente pensar que as diretrizes indicam, né, que até os 2 anos não tenha tela, não tenha acesso a telas, até os 5, 6 anos, 1 hora, e depois disso 2 horas. A gente sabe que é bem difícil de manter, né, toda essa regra, tudo isso que seria o indicado, mas a gente pensar que as telas, elas reduzem a capacidade da criança de ser criativa. Elas limitam que a criança crie. Eu costumo dizer uma frase que eu gosto muito, que é assim: do tédio que as grandes coisas foram feitas. Então, uma criança se entediar não é ruim. Os pais hoje em dia vem tendo cada vez mais uma urgência de ocupar aquela criança, né? Então, se a criança tá sentadinha, parada, já bate um desespero, né? Nossa, não tem nada para fazer, entrega algo pronto. Então, às vezes eu digo, deixa ficar parado um pouco, deixa pensar para ver se cria algo, né? Então, uma criança que muitas vezes não tem acesso a telas ou até tantos estímulos, brinquedos. Já tive conversas com pais em que a gente acordou desocupar um pouco o quarto. Tinha tantos brinquedos que eram estímulos demais, tanto quanto a tela. Então, esse vazio, né, dá um pedaço de papelão, uma cola e vê o que se cria. Né? Então, as telas, elas costumam tirar essa possibilidade, porque é tudo muito pronto. Né? Principalmente agora, assim, com os canais onde as crianças brincam. Né? Eu tenho alguns pacientes que gostam de ver canais em que tem crianças, né, e elas brincam. E aí, no início, para mim, foi até surpreendente, hoje é uma realidade, né, porque vê que a criança tá parada, sentada no sofá, vendo outra criança brincar, e tá achando o máximo, né? Às vezes tem aquelas reações de tu dar um presente pra criança e a criança abre e vai montando, e isso sendo gravado, isso sendo colocado, né, num vídeo, e a outra criança paradinha, assim, sentadinha, olhando. Ao invés dela tá fazendo aquele movimento. Então, as telas, muitas vezes, capturam essa possibilidade da criança estar vivendo. Mas elas não são ruins se bem utilizadas. Então, quando for usar com horário controlado, com supervisão, com acompanhamento dos pais, programas, a gente tem programas muito bons, mais educativos, que ensinam, né, a produzir, a criar, né, dão ideias para que depois a criança faça ela mesma. Então, acho que todo esse cuidado, ele previne essa hipnotização que eu digo que acontece, né? Que eles ficam paradinhos ali, né? Ju, primeiro eu gostaria de te agradecer, então, a presença aqui, né, no Mãe Sem Culpa, foi de extrema importância, tu falou várias coisas muito importantes, né, para a gente entender melhor sobre a saúde mental dos nossos pequenos, então quero te agradecer a vinda aqui no programa. Muito obrigada novamente, né, pelo convite, uma honra estar aqui, e poderia falar muito mais, realmente amo estar podendo dialogar sobre isso, então fica aqui o meu agradecimento de verdade. Então agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda para você aí de casa. Cuidar da saúde mental das crianças é tão importante quanto zelar pela saúde física. Muitas vezes os pequenos não sabem expressar com palavras o que estão sentindo,
mas demonstram em gestos, comportamentos e até no silêncio. Estar atento a estes sinais é um ato de amor. Oferecer um ambiente seguro, afetuoso e cheio de escuta faz toda a diferença no desenvolvimento emocional. Quando uma criança se sente ouvida e compreendida, ela cresce mais confiante, fortalecida e preparada para lidar com os desafios da vida. Procurar apoio profissional não é um sinal de fraqueza, e sim de cuidado. A infância é um tempo precioso de descobertas e cada gesto de acolhimento hoje será a base de adultos mais saudáveis, felizes e equilibrados amanhã. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Ju, muito obrigada pela tua presença.